na lei, mas ela tem coisas aqui também que eu não sei como dizer ao cara professor, que há tanto tempo legisla nessa casa aqui, eu não sei qual que é a intenção dele em colocar esse tipo de coisa numa emenda. Então, uma das coisas que ele coloca aqui é que fica excluído o inciso 2º, e que justamente esse inciso 2º institui a multa para quem descumprir essa lei. Então, queria pedir aos nobres colegas que uma lei sem multa, sem uma penalidade, infelizmente não valeria de nada. A presença dos meus amigos taxistas aqui seria em vão hoje se essa emenda fosse votada favoravelmente. Outra coisa que se coloca aqui é que todos os guias turísticos da cidade que vierem a ser impressos a partir da presente lei, teria que colocar em área visível essa placa. Então, todos os guias impressos, pelo que eu conheço, é o meu. Então, isso aí, ele deveria, ao invés de colocar todos os guias impressos, todas as publicações que fossem impressas e talvez distribuídas no portal. Agora, tem outro detalhe, quer dizer, ele está querendo entrar dentro da minha empresa ou da empresa de quem coloca, de quem faz anúncio, que vive de vender anúncio nas suas publicações. Ele está querendo determinar o que a pessoa deve colocar ou não. Isso não existe, vereador. Infelizmente, a empresa é minha, eu coloco nas minhas páginas o que eu bem entender. A municipalidade não pode me obrigar, eu tenho que seguir a lei para fazer a minha publicação. Agora, me obrigar a colocar uma coisa pela qual eu não estou recebendo, isso aí é ingerência dentro da minha firma. Infelizmente eu não posso aceitar um negócio desse, embora eu já me comprometa a colocar. Mesmo sem custo nenhum para ninguém, eu vou colocar assim no meu guia, que fique registrado aqui. Pedir aos nobres vereadores que votassem contra essa emenda aqui, porque ela vai fazer o projeto perder sentido. Discutir a emenda, desculpa, vereador. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, amigos taxistas. A emenda, ela veio ampliar o projeto do vereador Ricardo, que só ficava preso a pousada e hotéis. Então ela abre para todo o poder público, inclusive o portal, que tem uma visibilidade muito grande. Todo mundo tem que passar pelo portal para vir para Campos do Jordão. Então você coloca o aviso lá, logicamente que as pessoas vão ter essa noção. Inclusive quem vem de ônibus vai ver ali a placa. Tá? E a multa, ela é inconstitucional porque trata-se, como ele falou na última sessão, de publicidade, de uma forma de divulgar, fazer público uma questão do motorista clandestino, que todo mundo é contra, certo? Então você não tem que você punir uma pessoa, você tem que pedir o auxílio dela, certo? De pousada, de hotéis e da prefeitura. Você não vai punir a prefeitura, não tem como você punir a prefeitura. Tem que obrigar que cumpra a lei, certo? Obrigar que cumpra. E não é verdade que a lei que não existe punição não vale. Pelo contrário, num país desenvolvido, daí sim que vale. O que vale é a denúncia das pessoas. Agora, sobre a ingerência no guia dele, gozado, ele pode ingerir em outros setores. Agora, na dele ele não quer. É engraçado isso, né? Então, nós estamos falando de cooperação.
cooperação, vereador. Cooperação. O objetivo é ajudar os taxistas que trabalham honestamente, certo? E punir aqueles clandestinos. Esses tem que ser punido. Esse tem que ser punido. Então, a forma das placas é para divulgar essa lei que já existe, todos nós conhecemos. Então, só para deixar claro, essa emenda aqui, ela reduziu, no projeto original, a placa era maior. Então, ela reduziu o tamanho da placa para causar o mínimo inconveniente possível. Eu já poderia esclarecer sobre a outra emenda, já para agilizar? Não? Infelizmente, não por Então, e também nós adaptamos o texto. Eu fui consultar o prefeito Fred, ele sugeriu que no texto original, ao invés de ficar só táxi, colocasse táxi e ou van. Então essa emenda está mudando de táxi para táxi e ou van no texto da lei e está diminuindo o tamanho da placa. era quase um outdoor. Quase um outdoor, como o presidente. Em votação nominal, a emenda 3.358, de autoria do vereador Ricardo Castelfranco, que é o projeto de lei 87/13. Edmar. Edmar a favor. Ricardo a favor. Felipe? A favor. Felipe a favor. João César? João César a favor. Gilmar? A favor. Gilmar a favor. Paulo da Soledade? Paulo a favor. Orlando? Orlando a favor. Luciano? Luciano a favor. Salim a favor. Cadu? Cadu a favor. Fedor? Fedor a favor. Bonifácio? Bonifácio a favor. Mirim? Mirim a favor. A emenda 3.358/13 ao projeto de lei 87/13 foi aprovada em única discussão e votação. Para discutir agora a emenda número 3.419, que altera o artigo 4º do projeto de lei 87/13, onde se lê: alerta a todos os hóspedes e ou visitantes a utilizar um veículo de transporte de passageiro tipo táxi e ou van, verifique se o mesmo possui placa de identificação na cor vermelha conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. Leia-se: atenção clientes, ao solicitar um táxi e ou van, exijam o veículo legalizado, placa vermelha, ok? Para discutir? Está explicado, né? Em votação nominal. Edmar. Edmar a favor. Ricardo a favor. Felipe? Por favor. Felipe a favor. João César? João César a favor. Gilmar? A favor. Gilmar a favor. Paulo? Paulo da Soledade a favor. Orlando? Orlando a favor. Luciano? Luciano a favor. Salim a favor. Cadu? Cadu a favor. Fedor? Fedor a favor. Bonifácio? Bonifácio a favor. Mirim? Mirim a favor. A emenda 3.419, do período do vereador Ricardo Castelfranco, foi aprovada ao projeto de lei 87/13 em única discussão e votação. Em discussão, o projeto de lei número 87/2013. Eu segui o seu projeto na íntegra com essas alterações que foram feitas agora. Em votação nominal, o projeto de lei 87/2013, que depende para a sua aprovação do quórum qualificado de 2/3 de votos favoráveis dos senhores vereadores. Edmar. Edmar a favor. Ricardo a favor. Felipe? A favor. Felipe a favor. João César? João César a favor. Gilmar? A favor. Gilmar a favor. Paulo da Soledade? Paulo a favor. Orlando? Orlando a favor. Luciano? Luciano a favor. Salim a favor. Cadu? Cadu a favor. Fedor? Fedor a favor. Bonifácio? Bonifácio a favor. Mirim? Mirim a favor. O projeto de lei 87/2013 foi aprovado em segunda discussão e votação. Parabéns aos senhores, parabéns ao Ricardo. Boa noite, mesa, e boa noite a todos presentes, todos os taxistas. Eu queria justificar a emenda do Boni,
porque a gente sabe que o sofrimento dos taxistas, como a gente falou, temos os certos e temos errados, não é isso? Então, às vezes, tem muitos companheiros aí que andam errado. Então, eu também vou fazer também um projeto também, para que fiscalize melhor também os nossos companheiros. Vou fazer também um projeto pedindo também que a gente crie aí, para poder formalizar mais os companheiros aí também na área do turismo, tá? Então, aí, o meu favorecimento à emenda do Boni foi por esse motivo. Existem muitas irregularidades também, mas só que em vista disso aí a gente sabe que não é todos taxistas que andam certo, e a gente sabe isso aí porque eu trabalhei no meio. Então não adianta a gente falar que todos está certo, que a gente sabe que não está. Então direito tem direito antes. Então a gente vai fazer isso aí para que a nossa cidade realmente receba o turista, certo? Legalmente, que respeite o turista, as pessoas que utilizam o táxi também, né? A gente sabe isso aí, que precisa também de fazer uma viagem, certo? Então eu acho que depende do táxi também, não só o turista, como o próprio jordanense depende do táxi, principalmente aqueles que vivem aqui na área da Bernécia, do Jaguaribe, né? Fica mais distante do turista, mas eles têm os contatos porque eles trabalham com os hotéis, pousadas. Então eu quero parabenizar vocês pela vitória de vocês, tá? E vocês merecem muito mais, mas que a gente cria, suporte, que realmente a classe de vocês tenha uma parceria, que vocês se unem, tá? Para poder ficar fácil até de fiscalizar e poder estar ajudando vocês. Muito obrigado. Senhor presidente, colegas, senhoras e senhores, amigos taxistas. O projeto do vereador Ricardo, eu nunca fui contra, eu só quis melhorar o projeto. Infelizmente, não foi entendido dessa forma. Porque do jeito que está, e eu lanço aqui um desafio, daqui a um ano, hoje é dia 11 de novembro de 2013, vamos ver se teve alguma eficácia esse projeto. Eu acredito que não tem. O que vai valer de eficácia é vocês, cada um de vocês, inclusive o engraçadinho da risada, fiscalizar a classe, fiscalizar. Tá? O que acontece é que nós sabemos quem é clandestino, só que não há denúncia. Então não vai resolver nenhum projeto, certo? O objetivo meu era de divulgar mais esse projeto, de colocar no portal, de participações públicas, todo lugar que tivesse acesso ao turismo. Não foi entendido assim, tudo bem. Votei a favor do projeto e quero que dê certo. Não acredito. O Ricardo usou demagogia, tudo bem, pisoteou em cima de mim, tudo bem. Isso faz parte do jogo, é o jogo dele. Tá? Agora eu torço para que dê certo. Agora não vai dar certo se cada um taxista não denunciar os clandestinos. Vão continuar do mesmo jeito. Tomara que vocês abracem essa causa, essa ideia de denunciar os maus profissionais. Porque enquanto tiver proteção, eles vão continuar agindo, infelizmente. Obrigado, Na sessão passada, quem esteve presente na sessão, acho que deve lembrar da fala que eu tive nessa tribuna, de encontro ao que o senhor está falando. A cidade carece de fiscalização em vários setores. E a mesma pessoa que vai fiscalizar vocês, que é o fiscal de posturas, ele tem a cidade inteira para fiscalizar, e temos acho que 3 fiscais na atividade do município hoje de Campos do Jordão. Se vocês não colaborarem com as denúncias, porque vocês sabem quem são os táxis clandestinos, com certeza essa lei, que é muito bacana, votei nela desde o princípio na íntegra, pode sim, como o vereador Bonifácio muito bem colocou, cair no ostracismo. Então precisamos da colaboração de vocês, tenho certeza que acontecerá. Afinal de contas, os principais beneficiários da mesma é a categoria de vocês. Parabéns, mas por favor nos ajudem, tá? Só, eu estou com a palavra. Desculpa. O senhor me pediu para explicar o voto. Desculpa, professor. O senhor quer pedir para mim? Eu gostaria de pedir Pois não, eu conceder uma parte, democraticamente, ao vereador Ricardo Castelfranco.
Bom, vereador, em primeiro lugar, eu não pisoteei ninguém aqui, eu apenas discuti a sua lei, tá certo? Discuti a sua emenda, aliás, tá? E que existem alguns pontos controversos. Quer dizer, se alguém se desmereceu, foi o senhor mesmo que se desmereceu, não eu, tá certo? Estamos discutindo o projeto. Eu queria dizer o seguinte, que a tática dessa lei é o próprio cliente fiscalizar a condução que ele vai pegar. Então, eu acredito sinceramente que isso vai desonerar a prefeitura em ter que fiscalizar menos, ter que mandar menos, porque a partir do momento que o usuário fiscaliza o produto que ele está consumindo, isso aí desonera muito o poder público. Então, eu tenho certeza, eu aceito o seu desafio, tá certo? Aceito o seu desafio, e daqui a um ano nós vamos ver se isso aí funcionou ou não, e até pode ser que sirva de exemplo para o Brasil. Obrigado. Tá bom? Obrigado, senhor. Apesar de não fazer um desafio ao senhor, porque o senhor não vai denunciar ninguém. O senhor é um comerciante, o senhor vai, logicamente, atender quem pagar. O senhor mesmo falou isso aqui. Eu desafio aqueles que sabem quem é o clandestino a denunciar. E não é só a prefeitura, não. Nós temos aqui o Ministério Público, o senhor sabe disso, que basta ir lá e denunciar no Ministério Público. Tem uma agência que regulamenta também os taxistas. Sim, tem uma A agência. NTT, se não me engano, é isso? Agência Nacional de Taxistas. Então, vocês não esperem pela fiscalização da prefeitura, porque, infelizmente, nós não vamos acreditar nisso que vai dar certo. Vocês denunciam o Ministério Público. O Ministério Público, sim, vai fazer cumprir a lei. Tá? Vocês não precisam se identificar. Faça essa denúncia lá. Pode continuar, que o senhor cedeu a parte. Obrigado. Faça essa denúncia e vocês vão ver que vai ser eficaz. Esses maus profissionais vão acabar, desde que tenha uma denúncia ao Ministério Público. O resto é tudo lantejoso. Obrigado. Vereador, nesse projeto de lei fica hotéis, restaurantes não, né? Não. Não inclui restaurantes. Não. A emenda minha sim, mas Na emenda que o senhor estava propondo, incluía restaurantes, né? Eu concordo, eu parabenizo o Ricardo pelo projeto, eu acho que a publicidade é a alma do negócio realmente, é divulgar para nós não termos mais essa concorrência desleal que acontece no município, mas desde já proponho ao nobre colega que depois dessa lei aprovada, vamos incluir também os restaurantes, né? Porque só os hotéis? Não, mas a emenda eu votei contra porque tirava a multa. Eu sou a favor de que multe. Mas eu proponho. Passamos uma emenda na lei para incluir também os restaurantes, né? E também o espaço público. O espaço público, sem dúvida. Era a emenda, o portal. Sem dúvida. Certo? Então o objetivo era esse, dar amplo a todos, né? Agora, eu volto a dizer, se enquanto não tiver denúncias eficazes ao Ministério Público, não vai resolver. Infelizmente, eu concordo com o vereador Felipe, não vai resolver. Tem que ter postura e denúncia. Não se precisa identificar, nós sabemos disso. Mas faça a denúncia desses maus profissionais. Inclusive, vocês não vão estar só protegendo a classe, vocês vão estar protegendo pessoas, passageiros, que podem sofrer um acidente grave com maus profissionais. Como acontece em São Paulo, tem acidente grave, a gente vê na televisão toda semana, van, ônibus clandestino, como acontece no Rio de Janeiro. Que lá no Rio de Janeiro, não sei se alguém conhece, quem deve conhecer, que vocês viajam muito, lá o clandestino virou normal. Você vai na rodoviária do Rio de Janeiro, você pega um táxi clandestino. É incrível, eles têm número, eles têm tudo. Então o que não pode acontecer é isso aí, o clandestino ser normal, certo? Por isso que tem que ter denúncia séria, para que seja tomada a decisão pelo Ministério Público, pelo promotor. Obrigado. Projeto de lei número 79/13, segundo secretário. Projeto de lei número 079/2013, dispõe sobre a implantação
do programa sobre